Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Colibri Back Office. Hoje nós vamos, antes de começarmos, já não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar o seu like, as suas sugestões. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente do usual, mas que vai atender bem as nossas necessidades. Nós vamos falar sobre fichas técnicas. A intenção desse vídeo hoje é mostrar o que você pode fazer no Colibri Back Office a nível de fichas técnicas, mas a gente quer desmistificar isso também, né? Por que que a gente quer desmistificar? É porque sempre foi colocado, principalmente no segmento de gastronomia, se dá a impressão que ficha técnica só passou a existir em gastronomia. Aí não é uma verdade. Todo segmento produtivo em que existe processo de transformação de matéria, de insumos, para serem comercializados, fazerem parte de algum produto que vai ser comercializado, existe uma ficha técnica, né? A ficha técnica nada mais é de uma forma de fazer, como se vai fazer e com que se vai fazer, e mais alguns outros detalhes que nós vamos citar no passando, né? Nós vamos citar de passagem, mas já existem outros vídeos no canal falando sobre essa questão da ficha técnica e o funcionamento dentro do Colibri Back Office, no caso. E nisso nós vamos falar mais algumas coisas, mostrar algumas coisas que podem ser feitas e que fazem parte de alguns projetos de alguns clientes. Então, é importante desmistificar essa questão da ficha técnica, né? E com isso, a gente botou essa figurazinha assim, mais focada para o segmento de gastronomia. Mas vamos falar um pouco sobre ficha técnica. O que é e para que serve, né? O pessoal, não só o pessoal mais velho, mas até o pessoal mais novo, especificamente falando só de comida, né? Vocês lembram da receita da vovó ou da mamãe? Aquela receita que muitas vezes sua avó ou a sua mãe tem de cabeça, hoje muitos pais também, chefes de cozinha e tal, tem isso guardado na memória. Muitas vezes passou de forma verbal, né? É uma tradição verbal, que é uma tradição que vem dos povos originários de qualquer canto do planeta, que é transmitir a história de forma verbal, né? Eu me lembro muito bem da minha mãe, que ela fazia essas receitas, né? A minha mãe fazia as receitas de cadernos horizontais, pequenos naquela época, né? E lá tinha tudo como deveria ser feito, né? Como deveria ser feito, quais eram os ingredientes, a quantidade de ingredientes que deveria ter, a forma, o tempo de cozimento, tudo isso. Só não falava lá de custos. A coisa que não falava lá era custos, né? Falava só de como fazer, né? E aí acabou que com o tempo a gastronomia, a gente tem uma tendência a americanizar tudo, né? Chamou esse tipo de comida em que vem da herança, né, de vó, de mãe, dos nossos antepassados, sejam ela transmitida através das tradições orais ou através de escrita, né, passou a se chamar de comfort food. Mas o que é uma comfort food, né? Comfort food é um tipo de comida que lhes traz bem-estar, né? Ou seja, faz você se sentir bem, né? E aconchegar, é uma comida que lhe dá aconchego, lhe traz tranquilidade, mas mais do que isso, né? Ela faz com que, quando você experimenta, quando você está comendo essa comida, você normalmente traz boas lembranças do passado. E é essa a ideia que nasceu sobre comfort food. E que, na realidade, isso já existe há muito tempo, né? Então, quando as nossas avós, as nossas mães, né, ou os nossos antepassados faziam essas receitas, eles tinham uma finalidade: preservar uma herança da família. Hoje o TikTok popularizou algumas coisas, já mostrando essas receitas bem antigas e tal, né? Mas ela te traz lembranças, boas lembranças. E por que essas receitas? Que era para que sempre fosse feita da mesma forma, para preservar o sabor, para preservar aquele cheiro que você sentia. Isso daí você pode vislumbrar para aqueles que não se lembram disso, né? E que quiserem ver uma, uma lembrança sobre esse fato, é assistir aquele filme Ratatouille. Na hora que o crítico, né, de gastronomia está comendo um prato que faz o lembrar da sua infância.
traz uma boa lembrança da sua mãe naquele processo de fazer comida e tudo mais e tal. E isso a gente normalmente, se você tem, eu sempre aconselho, né? E se você tem essa qualidade, você seja homem, seja mulher, seja o que seja, né? Você ir para uma cozinha e fazer esses pratos para os seus filhos. Com certeza, na hora que eles comerem, um belo dia que a gente não tiver mais presente, eles vão se lembrar, né? Então, é importante. Então, esse conceito de ficha técnica vem antigamente, ele não é um bicho de sete cabeças. A indústria usa isso. Então, você vai fazer um móvel, você tem uma ficha técnica. Normalmente, isso não foi passada para o papel, mas ela existe, né? Lá existe a ficha técnica lá para que o móvel saia sempre da mesma forma, assim como uma determinada peça é fabricada, os padrões que você coloca na máquina e tudo mais e tal. E hoje, com maior precisão, com laser, em que você pode fazer medidas, inclusive milimétricas, né? E tudo mais, né? Inclusive também com a nanotecnologia. Mas no segmento de gastronomia, o que significa ficha técnica? A ficha técnica significa uma padronização. O que é padronizar? É fazer sempre da mesma forma. Existem estabelecimentos especializados em comidas, em manter essas comidas tradicionais, que a padronização vai além de simplesmente manter a comida sendo feita da mesma forma. Ele vai mais além de oferecer, eu não diria uma experiência gastronômica diferenciada, eu diria em fazer com que você tivesse boas lembranças ou sempre voltasse para comer aquela comida que ele satisfaz e que gosta. Existem pessoas que ao longo da vida se tornam sistemáticas para sempre comer o mesmo tipo de comida, né? E ele vai sempre voltar nesse mesmo lugar. Esse tipo de situação garante a perenidade do seu estabelecimento. Eu me lembro, quando eu ia para São Paulo, às vezes no Bexiga, né? Que eu ia naquelas pizzarias italianas, que eles mantêm aquela tradição e tudo mais e tal, que era um insulto, né? Você sentar e pedir que você quer mostarda, quer maionese, quer, quer molho de tomate, né, e coisa do tipo, porque é uma afronta, porque você tem que comer a pizza, né, provar o sabor como ela está sendo lhe servida. Então, tem toda essa característica, né, em relação a isso. E a padronização no segmento de gastronomia faz com que você sempre mantenha, né, a forma como está sendo feita sempre igual, por diversos motivos, né? Desde a questão que vai do gerenciamento do estoque, ou seja, você vai gerenciar o seu estoque, vai ser sempre dado baixo das mesmas coisas, ou seja, se manter um padrão para diminuir perdas e desperdícios e garantir também a execução dentro de do determinado escopo de tempo, ou seja, dentro de uma determinada faixa de tempo, né? Garantir a qualidade do que está sendo servido. A qualidade que está sendo servida não é só a qualidade dos insumos, é a qualidade também de quem está manuseando todo esse processo de feitura de um prato ou mesmo de um processamento. Lembrando, a ficha técnica ela não se aplica só ao prato. Vou comer um espaguete, né? Não se aplica só a esse prato que você vai vender, mas a ficha técnica se aplica também a determinados produtos que são processados. Por exemplo, você pega uma carne, você pega uma peça de carne, mas o seu estabelecimento não compra a carne particionada, né? Isso vai ser feito dentro do seu estabelecimento. Então, quando isso acontece, existe também uma ficha técnica para processamento de carne, para processamento de vegetais, para processamento de peixes, né? Existe toda isso daí, né? Além do que, também a ficha técnica é para você saber os custos. Você precisa saber quanto lhe custa um prato, tá? E o custo, dependendo de como você vai analisar, ele vai desde, né, simplesmente considerar os preços do insumo, tá, num determinado momento, ou seja, é um espaguete, quanto me custou o macarrão, quanto me custou o espaguete, né, a massa, né? Quanto me custou o molho, quanto me custou isso, quanto me custou aquilo, né? Mas, além disso, você tem os custos, né? Que não é só a aquisição de matéria-prima, você vai ter o efeito disso de água, luz, telefone, salário, obrigações patronais, impostos e tudo mais. Então, isso tudo são os seus custos, né? E, além disso, também de manter a sua margem. Então, o que é sua margem de lucro? É aquilo
que vai fazer com que você, é o ganho que você tem para manter o seu estabelecimento funcionando e você viver daquilo, né? Ou ter lucro daquilo. Existem restaurantes, né, que são de chefe de cozinha, existem restaurantes, empresas franqueadas que não são de chefe de cozinha, né, e que são como negócio como um outro qualquer. Então, uma ficha técnica é algo assim, ela é algo para ser desmistificado. Então, ela vem uma herança, ela não existe só no segmento de gastronomia, mas existe para isso. Então, vamos dar alguns exemplos, né, dessa questão gastronômica, né? Nós vamos dar um exemplo dessa gastronomia. Bom, aqui nós colocamos um exemplo de uma ficha técnica. Existem vários modelos. Aqui, esse, por exemplo, aqui que eu peguei da internet, né? Ele não tem, se vocês forem perceber, ele não tem fotos, mas tem várias fichas técnicas que você pode adicionar fotos e tudo mais. Então, o que nós temos aqui? Ele faz uma referência, uma ficha técnica, né? Uma entrada, é a preparação do quê? De um ceviche. Tá? Ele vai dizer, isso daqui rende uma porção. Aí o custo total do prato, 7,18, o custo por porção, 7,18, ou seja, isso daqui é para fazer uma única porção, e o preço de venda é 21, ou seja, ele multiplicou por 3. Isso é uma discussão que já existe no segmento de gastronomia há muito tempo, e na média o pessoal multiplica tudo por 3. O ideal é você fazer os cálculos corretos, levando em custo o preço de compra, levando em custo as despesas fixas e variáveis, levando em conta a margem de lucro. Em segmentos como a indústria, por exemplo, é levado em consideração também o fator tempo para a produção. Tá? Então, existem N maneiras de você calcular, de chegar a esse índice aqui, que é o que vai multiplicar pelo preço de custo e gerar o seu preço de venda. E aí você vê aqui a descrição dos produtos. Então, você tem lá, olha, a quantidade que vai ser usada de cada produto, qual a unidade de medida que está sendo usada, qual o preço bruto, qual o rendimento, qual a quantidade bruta e o preço líquido de cada coisa até chegar no preço total de 7,18 que é aqui. Então, e existem outras fichas técnicas que eles põem o prato e tudo mais. E nas fichas técnicas também, você pode ter até lugares que você vai fazer uma descrição disso. Você vai descrição de como o prato vai ser preparado, todo o processo de preparação do prato. Você vai ter também, pode ter também, né, em que você acrescente fotos da montagem do prato até o prato final. Né? Isso pode ser usado também para quê? Não só para manter um padrão de qualidade, né? Isso pode ser usado não só para manter um padrão de qualidade, como pode ser usado também para garantir que o prato sempre vai ser feito da mesma forma, né? Dentro de um determinado tempo, tá? E serve também como parte do treinamento dos atendentes, ou seja, do famoso garçom, que na realidade agora é um vendedor, né? Em que ele tenha conhecimento do que vai no prato, quais são os materiais que são utilizados, porque pode chegar de repente para poder vender um prato que você tem que explicar o conteúdo que tem no prato e o que significa, por exemplo, você vender um ceviche, né? Que no caso aqui é um ceviche de filé de tilápia. Tá? Então, isso daí é muito importante. A ficha técnica é importante no formato que tem. E agora nós vamos mostrar, né, essa ficha técnica dentro do Colibri. Lembrando que nós já temos vídeos no canal falando dessas fichas técnicas, ok? E vamos fazer outros abordando mais de forma extremamente mais delineada, mais pontuada, a elaboração dessa ficha técnica. Bom, eu estou aqui nessa ficha técnica, né? Eu entrei na ficha técnica, tá? Que não está tudo, obviamente, né? E aí, o que que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo uma ficha técnica do carré de cordeiro com risoto, tá? Esses preços aqui podem ser desconsiderados, tá? Ele está sendo feito. Eu não habilitei aqui a baixa automática, que é o correto, e simplesmente só coloquei o insumo carré de cordeiro, tá? Que vou usar 220 gramas. Lógico que tem outros ingredientes, né, para fazer isso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei a ficha técnica. Lógico, na medida em que eu dou uma entrada um recebimento de mercadoria, em que eu importo XML, isso dá entrada nessa mercadoria, ele vai me gerar os custos, tá? Ou custo médio, ou último custo e tudo mais, tá? Lógico. E aí, se tiver alguma coisa, eu posso pregar e colocar aqui, mas eu habilitei ele para calcular automaticamente, tá? Então, isso vai ser calculado em função
da ficha técnica que vai ser montada. Então, eu não coloquei, vou clicar aqui em detalhes da ficha, tá? Para vocês darem uma olhada. Esse é o detalhe da ficha, está dizendo carrega de cordeiro, o que custa e tudo mais e tal. Então, isso daí ainda não está terminado, certo? Ainda não está terminado. Joia, né? Então, vamos fechar. Mas o que eu quero mostrar além disso? Aqui eu tenho a padronização, ou seja, eu estou dizendo aqui o quanto eu vou usar de carré de cordeiro, eu tenho o custo que o prato vai me custar, e eu tenho também, lógico, aqui, se eu colocar pelo preço de venda, eu vou ter a minha margem, tá? Então, eu tenho a minha margem, vou ter a minha margem aqui, olha, está vendo uma margem, considerando que os preços fossem reais, olha, preço de venda 142, a minha margem está aqui, olha, a margem de 127,72 e o markup de 894%, tá? Então, se isso fosse, obviamente, real, tá? Que não é, tá? Então, vamos sair daqui agora, né? Então, já deu para dar uma olhada que tem um monte de coisa para fazer e que a ficha técnica não precisa se mistificar. Ela dá trabalho? Claro que sim, porque ela vai desde o acompanhamento do processamento de materiais que vão ser utilizados, como, por exemplo, o carré de cordeiro, entre outras coisas, né? Até cada um fazendo o seu trabalho, como a importação do XML das mercadorias que foram adquiridas, tá? E, logicamente, com a construção da ficha técnica. E aí, o que eu quero mostrar, além disso, do que se pode ser feito no back-office? Você pode colocar aqui o modo de preparo. Olha que legal. Eu botei o nome aqui do carré de cordeiro, tá? E aqui eu botei a descrição do corte, porque isso daqui, depois vamos mostrar um relatório disso daqui, né? Eu posso botar a descrição do corte, a descrição do prato, e posso colocar também o modo de preparo, ou seja, como fazer o carré de cordeiro, toda a questão do processamento, tipo, pego o carré de cordeiro processado, tarará, tarará, é preciso caramelizar a cebola dessa forma e assim sucessivamente, né? Então, isso é a descrição. Isso serve para quê? Né? Isso serve também não só para um chefe de cozinha, né, que poderá vir a ser, principalmente nos casos em que você abre um restaurante, em que você solicita, né, que um chefe de cozinha faça o seu cardápio, e isso vai ser passado para o chefe de cozinha do estabelecimento, que é o colaborador em tempo real dentro da cozinha, né? Além disso, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar fotos. Tá vendo? Aqui eu coloquei uma única foto, que é o carré de cordeiro já acabado. Mas eu posso colocar, tá vendo a sequência? Eu posso colocar e posso dizer aonde que está esse arquivo. Eu posso, por exemplo, ter um HD no meu servidor especificamente para guardar só dados, né? E colocar lá o conjunto de fotos que eu vou utilizar de forma indexada, organizada e tudo mais, tá? E aí eu posso construir aqui, né, todo o processo, mostrando todo o processo da montagem do prato, por exemplo. Posso mostrar o processo de montagem do prato, como o prato vai ser montado numa sequência de fotos. E, ao fazer isso, eu crio um manual, né? Um manual que pode ser consultado pelo próprio sistema, ou pode, de repente, você imprimir e fazer uma pasta, ou pode pegar o arquivo que nós vamos mostrar, colocar ele em PDF e deixar ele guardado em algum canto, tá? Então, vamos verificar como vai ser gerado esse relatório, ok? Então, aqui eu estou na parte de relatórios, tá? Eu vou na parte de listagens, aqui listagens, tá? E eu vou listagem de quê? Eu quero listagem de fichas técnicas, tá? E aqui eu selecionei, eu quero materiais ativos, eu quero por descrição, eu quero que apareça tudo isso aqui. O foto, modo de preparo, valores no produto por página. Eu quero o cálculo com custo médio ou com último custo, tá? E aí eu escolho qual é o material. Aqui eu não estou escolhendo um grupo, eu limpei o grupo, eu estou escolhendo aqui um único material, tá? E aí eu escolho a loja, clico no OK. E aí, o que ele vai lhe mostrar? A ficha técnica. Olha que legal. Tá? Tá vendo? Eu vou. E aí, você tem o que na ficha técnica? A descrição, o nome do prato de venda, o seu código, o tipo de produto é o venda composto, né? O material de venda, qual o setor de produção. Tá vendo o último custo, e o custo total e o custo unitário. Aí você tem quanto utilizou, e aqui, lógico, se tem a lista de ingredientes, vai aparecer a lista de ingredientes.
Se tivesse aqui toda a sequência de montagem de fotos, apareceria a sequência de montagem de fotos, e aqui você tem o modo de preparo. Tá? Pronto, o que você pode fazer com isso daqui? Né? Você pode vir aqui, olha, e você pode pegar isso daqui, eu quero imprimir para arquivo, e vou salvar isso daqui em PDF e vou dizer aonde que eu quero salvar. Eu vou dizer que eu quero salvar, vou gravar nessa pasta aqui, tá? Eu vou aqui, vou chamar isso daqui de ficha técnica, tá? Ré, Cordeiro. E vou salvar. Ok, ok. Beleza, salvo. Vamos verificar agora como é que ficou esse arquivo em PDF. Bom, aqui eu salvei em PDF, tá vendo? Olha, eu não salvou em PDF, eu estou abrindo ele pelo Chrome, poderia abrir pelo Adobe, tá? Então, aqui. O que você pode fazer com isso? Você vai pegar, pode criar uma pasta no servidor e compartilhar para os funcionários que vão ter acesso a ela, poderem acessar inclusivamente essa pasta, né, com direito simplesmente à leitura e poderem ler isso daí, entendeu? Aí, de repente, você pode fazer, não interessa para o colaborador saber os custos disso daqui, né? Então, você pode ter um diretório com as fichas técnicas salvas em PDF, né, com os custos, e uma outra, né, com só tirando a parte dos custos, mostrando as fotos, as características do prato, né, e pronto. Então, você pode construir de diversas formas, né? Então, com isso, a gente mostra que o que requer para fazer uma ficha técnica é muito trabalho. É importante citar que os grandes estabelecimentos que têm maior estrutura já fazem isso como parte dos seus processos, né, como parte das suas rotinas. Os estabelecimentos de menor porte e de médio porte ainda estão caminhando nesse processo. Né? Por quê? Porque você precisa ter uma infraestrutura, você precisa ter a pessoa que vai fazer as fichas técnicas, você precisa ter a pessoa que vai colocar essas fichas técnicas em um sistema, você tem que ter a pessoa que vai fazer a padronização de tudo isso, você vai ter um chefe de cozinha, você vai ter pessoas especializadas em nutrição, então envolve diversas coisas, não necessariamente colaboradores diretos da empresa, mas serviços de consultoria, assessoria que podem ser contratados. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouco longo, mas é um vídeo muito mais conceitual e mostrando uma ferramenta que já existe no Colibri Backoffice. Esperamos que tenham gostado do vídeo, né? Não se inscreva de se inscrever no canal, fazer as solicitações, colocarem suas dúvidas, fazer solicitações, inclusive, diz assim, Salgado, faz um filme para a gente mostrando como constrói determinada coisa, tá? Dentro do Colibri Backoffice. Então, até o nosso próximo vídeo.